Fala pessoal, então bem-vindos à nossa aula 3 aqui da nossa quinzena da oftalmologia veterinária, ou a sua primeira aula, caso você não tenha assistido as duas primeiras, caso o tema de pacientes cegos aqui sem causa ocular aparente tenha te interessado mais. O pessoal que viu a aula 1 e 2 já sabe mais ou menos como é que é o esquema, e se é a primeira vez, se essa é a sua primeira aula, você já deve estar percebendo que a gente já começou realmente aqui batendo em firme, batendo em aula, sem enrolação, sem apresentação de currículo. Se você quiser ver o meu currículo, está aqui nessa página que você está acessando para assistir essas aulas. Então, se te interessar, o meu currículo está aqui na parte final, caso vocês queiram me conhecer um pouquinho melhor. E claro, caso queiram conhecer um curso que está relacionado a essa nossa aula, está aqui embaixo nesse botãozinho. Todas as aulas têm um botãozinho embaixo para conhecer os nossos dois cursos, um de córnea e um de retina, caso venha a te interessar, ou caso essa aula faça com que você me ache merecedor de te ter como meu aluno aqui no nosso curso, beleza? Então, para saber mais detalhes, clica aqui embaixo, porque como eu falei, eu não quero só vender um curso para vocês, eu quero realmente passar aulas, então não vou ficar perdendo muito tempo aqui detalhando o curso em si, tá bom? Então vamos lá, paciente cego sem causa ocular aparente, como que eu devo agir? E aí vem a pergunta, peraí Thiago, mas como assim sem causa ocular aparente? O paciente cego, ele pode não apresentar uma causa ocular aparente? Sim, existem causas que não necessariamente vão gerar uma opacidade ou algo perceptível no olho do paciente, e que a única percepção que se tem é que o paciente acaba esbarrando em tudo e não percebe nada que seja visual, né? ou que aparentemente faria com que ele enxergasse e acaba se batendo em alguma coisa, a pessoa passa na frente dele e o paciente não percebe, entre outras situações, tá? Então, o que a gente esperaria, né, encontrar de causas oculares ali, por exemplo, na catarata, né, ou problema na córnea em si, opacidades nos meios ópticos. Então, a córnea mais azulada ou mais enegrecida em função da ceratite pigmentar, o olho avermelhado, secreções, né, às vezes até a pupila demonstra algo, uma midríase que não é responsiva, aquela midríase extremamente perceptível no paciente, perceptível até para a família desses pacientes. Então, essas seriam as causas oculares aparentes. Acontece que nem sempre algumas causas de cegueira, algumas boas partes das causas de cegueira vão apresentar esses processos, esses sinais. Então, e se a pessoa não souber identificar as possíveis causas, muitas vezes a gente perde um tempo importante até chegar no diagnóstico ou inclusive até encaminhar, caso a pessoa não tenha muito interesse em saber realmente o que está acontecendo a nível ocular ou a nível central, ok? E não tem nada demais nisso, tá? Eu posso ser um bom clínico, um excelente clínico, mas eu não quero saber de oftalmologia. Só que eu tenho que saber o que eu tenho que fazer antes de encaminhar, para encaminhar da melhor maneira possível e a gente ganhar muito tempo até que esse paciente possa ser avaliado. Então, olha lá. Quais que são as causas de cegueira sem sinais clínicos oculares óbvios? E o que eu quero dizer com óbvio? Porque algumas dessas causas que eu vou citar, elas têm alguns sinais oculares mais sutis. Às vezes não, ok? Às vezes não. Mas muitas vezes elas vão deixar algum sinal, algum resquício de sinal, isso a gente vai detalhar um pouquinho mais depois, tá? Mas primeiro eu quero só falar as causas de cegueira que não deixam sinais clínicos oculares tão óbvios ou aparentes, ok? Primeira delas, atrofia progressiva de retina. Essa é uma doença degenerativa na retina que vai acontecendo aos poucos. A idade varia, então a gente pode ter de aparecimento precoce até os seus 2 anos de idade, ou aparecimento normal ali, a partir dos 6 anos, entre os 6 aos 10 anos de idade, ou até de aparecimento tardio, num animal que está com uma idade um pouquinho mais avançada. Os descolamentos de retina, que a gente vai ter a quarta aula, inclusive a gente detalha um pouquinho do deslocamento de retina, descolamento de retina, porque eu falei deslocamento porque muita gente chama de deslocamento de retina, não é bem assim, tá? A SARS, que é a Síndrome da Degeneração Retiniana Adquirida Súbita, e o nome dela já diz, né? É como se fosse uma atrofia progressiva de retina, mas de um aparecimento que ocorre entre horas e dias, ok? E o paciente fica cego sem absolutamente nenhum sinal clínico aparente, tranquilo? Neurite óptica é essa sim, né? Essa aqui não dá sinal clínico nenhum, mas ela dá um sinal. O sinal principal dela é uma baita de uma midríase. Dificilmente a pupila ela fica indiferente a essa questão. Geralmente ela demonstra uma midríase considerável, apesar de não demonstrar opacidade. Então, para o pessoal, para a família principalmente, que não é tão atenta, às vezes não nota que o paciente está com uma midríase importante, ok? E as causas centrais são as causas pós-quiasmáticas. Eu já vou falar para vocês o que é esse pós-quiasmático no próximo slide, tá? Aguardem esse nome aqui, tá? Então aqui, ó, excetuando as causas centrais, geralmente causas centrais que eu falo as pós-quiasmáticas, tá? Geralmente a pupila apresenta sim algo estranho. Ela não vai ficar indiferente à pupila. Então,
Dificilmente eu vou pegar uma atrofia progressiva de retina em que o paciente já está completamente cego e essa pupila ela vai estar se apresentando no estágio normal. Então, apesar da gente dizer, né, sem uma causa ocular aparente, se vocês investigarem direitinho, vocês vão ver que a pupila apresenta algo estranho, tá? Então, diferenciar os diâmetros pupilares, aqui chegou um E, mas era de particularidades. O que eu quero dizer com isso aqui, tá, pessoal? Porque cães idosos, eles podem apresentar atrofia da musculatura circular da pupila ou do esfíncter da pupila. E isso faz com que o paciente ele tenha a pupila dilatada, mas não necessariamente a pupila está afetada, porque simplesmente a musculatura que contrai a pupila está atrofiada. Então, às vezes, pode confundir com uma midrise, ok? Então, a gente tem que se atentar bastante a essa possibilidade também. Olha lá, ó, isso aqui é uma visão dorsal das vias visuais, né? Isso aqui, uma visão dorsal. E aqui é uma visão lateral, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o 2, que é o nervo óptico, ele está aqui. E o quiasma óptico, ele está mais ou menos aqui, ó, nessa posição. Então, quando a gente fala causas pós-quiasmáticas, é do quiasma óptico para trás. Então, uma neoplasia, uma inflamação, ok? Então, causa pós-quiasmáticas. E a gente fala que é central porque já está envolvendo o encéfalo. Então, se envolve o encéfalo, a gente já fala central. Mas, por exemplo, a gente pode pegar as cegueiras de origem centrais que não necessariamente afetem a pupila, porque aqui vai afetar a pupila, tá, pessoal? Por que vai afetar a pupila? Olha só. Porque a via responsável pela contração pupilar, ela faz esse trajeto aqui, ó. Não tá trocando do... Ela faz esse trajeto aqui, ó. Ela desvia um pouquinho para cá, para o núcleo pré-tectal, essa região aqui, tá? E daqui para os núcleos oculomotores, cada um de cada lado, cruzando aqui, né, de novo. Então daqui já vai para a contração da pupila. Então, se pegar no quiasma, vai afetar, se a causa atingir o quiasma, ou mesmo os nervos ópticos, vai afetar a contração da pupila. Agora, se ela for central, atrás da inervação, por exemplo, aqui no corpo geniculado lateral para trás, ok? Dificilmente vocês vão ver esse paciente apresentando qualquer tipo de afecção pupilar. A pupila vai contrair normalmente, principalmente quando se dá aqui no lobo occipital. Beleza? Bom, aí vem a questão, né? Não sei realizar um fundo de olho. Como é que eu inicio o meu diagnóstico? O ideal é saber, tá, pessoal? O ideal é saber. E no curso aqui embaixo a gente ensina exaustivamente, tá? A gente tem um grupo, claro que com vídeo fica difícil, né? EAD às vezes fica difícil a gente ensinar completamente, mas a gente dá detalhes de aproximação, posicionamento e tudo mais. E no nosso grupo, a gente tem um grupo do WhatsApp que a gente fica se ajudando todo mundo, até chamada de vídeo. Às vezes a gente faz para ajudar a pessoa a conseguir fazer. Então, e não é difícil não, tá? Muito menos caro. A gente já vai ver isso aí. Bom, se tu não consegue fazer ou não tem meios de se fazer ou não quer mesmo fazer o fundo de olho, a primeira coisa que a gente vai avaliar, o reflexo da pupila. E sempre com uma luz de brilho intenso. A luz do celular, ela é suficiente, mas o problema é que o brilho dela é muito divergente. A luz ela é muito divergente, ela não é uma luz mais convergente. O ideal é uma luz um pouquinho mais convergente, lanternas normais, por exemplo. Lanternas que tem aquela região de alumínio que faz com que a luz convirja em um determinado ponto, né? As lâmpadas clínicas, as lanternas clínicas, elas são mais adequadas para isso, ok? Se ela estiver dilatada sem absolutamente nenhuma resposta pupilar, provavelmente é uma dessas causas aqui, ó. Ou neurite óptica, ou atrofia progressiva em estágio avançado, porque inicial ela responde, tá? Um descolamento de retina intenso, ok? Ou extenso, e neoplasias quiasmáticas. Neoplasias quiasmáticas, tá? Então, quando a gente não tem nenhuma resposta, há uma luz de brilho intenso, branca, luz branca, ok? Agora vamos para outra coisa. Por exemplo, se ela está dilatada com uma resposta parcial, ou seja, vocês colocam a lanterna ou a fonte de luz, ela fecha um pouquinho e não fecha completamente, ou ela fecha um pouquinho e abre, a gente chama isso de escape, tá? Aí a gente pode ter uma atrofia progressiva de retina leve a moderada, a síndrome da degeneração retiniana adquirida súbita, ok? O descolamento leve ou inicial, descolamento de retina leve, porque às vezes o descolamento ele é suficiente para causar cegueira, mas ele ainda, principalmente quando ele é inicial, ele ainda retém reflexo pupilar, ok? E o mesmo vale para a neurite óptica leve. Muitas vezes a gente tem uma neurite óptica leve, mas algum impulso ainda passa, alguma coisa da luz ainda passa, então a gente vai ter uma resposta parcial. Dificilmente a neurite, por mais que ela seja leve, ela vai ter uma resposta normal, tá? Dificilmente a gente vai ter isso daí, tá? Por que eu não citei a SARDS aqui, ó? Porque a SARDS, pessoal, apesar do paciente estar completamente cego, a menos que ela já tenha muito tempo, mas dificilmente um paciente fica cego de maneira abrupta, a pessoa vai procurar ajuda muito depois, né?
As SADs, quando a gente pega, quando a gente coloca uma luz de brilho intenso, ela vai responder, ela vai acabar respondendo, tá? Então ela responde de maneira parcial e muitas vezes até normal, ok? Porque a luz branca ela retém, e aqui a gente já fala aqui, né? Que é o principal problema de avaliar o reflexo pupilar luz com luz branca é que pega todos os espectros de luz, inclusive a luz azul. Por que a gente fala luz azul? Porque é o seguinte, quando a gente consegue segmentar a luz vermelha e luz azul, a luz vermelha ela vai estimular predominantemente os fotorreceptores. Apesar de ter chamado do cone serem os mais responsabilizados, eu tenho minhas dúvidas se eles são os principais responsáveis por esse reflexo. Porque quando o paciente tem uma atrofia progressiva de retina inicial, esse paciente está cego à noite e enxergando de dia. Só que a luz vermelha, ela não está estimulando, ela não estimula a pupila. Mas esse paciente enxerga durante o dia. Então, o cone não deve estar afetado aqui, né? Esses pacientes com atrofia progressiva de retina inicial, eles enxergam mal à noite. Então, Thiago, tenho convicção, não tenho provas, né? Os trabalhos científicos dizem o contrário do que eu estou falando para vocês, só que eu não consigo ver de outra maneira. Um paciente que enxerga no escuro, enxerga completamente durante o claro, que os cones não estejam normais e que os bastonetes só os bastonetes estejam afetados. Eu acho que o bastonete está completamente afetado e a luz vermelha ela estimula exclusivamente o bastonetes, por mais que ela tenha alguma resposta em cone, tá? Como o cão tem pouco cone, tem mais bastonetes, a luz vermelha ela vai estimular predominantemente o bastonete, na minha opinião, tá? Bom, mas não tem muita coisa a ver com o que a gente está falando aqui. Só que a luz azul ela vai estimular tanto os bastonetes e os cones, como também, principalmente a luz de brilho intenso, células chamadas células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis. São células que respondem somente a ciclo circadiano, e às vezes assim, o paciente já está cego, mas ele retém reflexo da pupila justamente por causa dessas células. E aí a luz azul é o que estimula essas células, por meio de um pigmento chamado melanopsina. Então a luz branca também vai estimular a melanopsina, porque na luz branca está inserida a luz azul. Então é difícil, a gente não consegue segmentar as células que a gente vai estimular. Entende? Por isso que a luz branca nem sempre é o melhor caminho. A gente tem uma aula só sobre isso no curso, hein, galera? Uma aula aí de, acho que se eu não me engano, deu uns 25 minutos só falando de reflexo pupilar fotocromático. Né? Uma aula bem legal aí que a gente separou bastante material para vocês, inclusive essa polêmica que eu falei para vocês aí, alguns porquês. Ok? Então o reflexo pupilar ajuda, mas sozinho ele não diz muita coisa. Então não dá para fazer uma avaliação mais criteriosa a respeito disso. Bom, então como a gente falou, o ideal é aprender a fazer o fundo de olho, porque não é difícil nem caro. Se vocês pegarem uma lente genérica, uma lente para fazer fundo de olho, um bom fundo de olho, tá pessoal, ela vai sair em torno de 350, no máximo R$400, uma lente de boa qualidade. Né? E às vezes até uma lente made in China aí para fazer fundoscopia sai o mesmo valor se vocês comprarem de fora, okay? Então não é caro. Então tá, mas enfim, eu não quero saber, não quero fazer fundo de olho, eu só quero pegar esse paciente e saber como conduzi-lo. Beleza, então vamos lá. Ó. Primeira coisa, a gente tem que aferir a pressão arterial, ok? Se ela estiver alta, a gente vai fazer uma investigação da função renal e cardíaca. Tá? Só que a gente não pode esquecer das doenças endócrinas, principalmente hiperadenocorticismo e hipertireoidismo, essa última no caso de gatos. Porque, bom, a gente já vai, não vou adiantar as coisas, né? O fígado a gente tem que ver também se o fígado não é essa causa, uma hipertensão portal, não tem sido uma causa indireta de hipertensão arterial, ok? Então, alta na PA, uma alta pressão arterial, ela aumenta substancialmente as chances de eu ter um descolamento de retina. Então, Tiago, gato com hipertireoidismo tem uma chance alta de ter descolamento de retina? Altíssima. E muitas vezes as pessoas elas atrelam a função renal. O gato com descolamento de retina está com função renal alterada. Não, às vezes ele tem hipertireoidismo. Ok? Bom, Tiago, para mim não consigo aferir a pressão arterial, não tenho interesse em fazer aferição. Deveria, tá pessoal? Deveria, isso aqui, toda consulta médica que a gente vai. Ah, mas é muito caro um Doppler. Cara, R$800 um Doppler, né? Um Doppler que não é dos melhores, mas já dá para fazer aferição. E, um negócio que bota uma qualidade assim, absurda na tua condição dos casos clínicos. Mas enfim, não quero saber de pressão arterial. Aí a gente vai fazer os exames mesmo assim. Quais? Um exame clínico o mais abrangente possível. Então, cara, palpe esse paciente, né? Faça testes neurológicos nesse paciente. Investigue o máximo possível. Ausculte esse paciente, tá? Da maneira mais criteriosa possível. E aí a gente não pode esquecer um hemograma completo, ok? E aqui, ó, realizar uma radiografia torácica, principalmente em animais idosos e gatos com histórico de rua, ok? Principalmente nesses animais, tá?
Animais idosos por causa da chance de tumor, tanto no mediastino quanto no pulmão, tranquilo? E que possa estar ali comprimindo de alguma maneira ou a aorta ou até a cava, ok? E em gatos com histórico de rua, principalmente gatos com uma possibilidade de linfoma, tá? Muito por conta disso. E a mesma coisa o ultrassom abdominal, né? A gente já vai fazer isso aí para ver como é que tá o fígado, para ver como é que tá o rim, ok? Já ganhamos tempo, cara, porque se a gente for esperar a avaliação do oftalmo para fazer isso aí, até o oftalmo poder te atender, às vezes tu já perdeu uns 2 ou 3 dias, ok? Então já faz de cara isso daí, né? Que daí quando o oftalmo atender, ele já tem os exames em mãos e ele já consegue direcionar o diagnóstico dele, por mais que a fundoscopia provavelmente vai ser reveladora da principal causa, né? Até porque assim, gente, ó, se for uma atrofia progressiva de retina, por isso que a gente diz que o ideal é vocês saberem fazer. Porque se for, por exemplo, atrofia progressiva de retina, não vai aparecer nada aqui, né? A menos que seja uma outra causa infecciosa, alguma coisa assim, mas se for degenerativo, não vai aparecer nada disso e às vezes a gente fez um exame à toa, tá? Mas, entretanto, contudo, se vocês, né, fazendo a ligação das peças, a questão da resposta pupilar, né, da pressão arterial, então a pressão arterial é importante por causa disso também, para a gente saber como a gente vai direcionar a condução do quadro, né? Então, por isso que sem fundoscopia e sem pressão arterial, a gente acaba, às vezes, muitas vezes, pedindo exames à toa. À toa sempre é, entre aspas, né? Mas na cabeça da família do paciente é à toa. Bom, se possível, a depender dos sinais clínicos, isso aqui, né, tudo que eu vou falar para vocês, só se esses pacientes tiverem alguns sinais clínicos neurológicos muito óbvios, né, a gente considera já a coleta do líquido, tomografia e ressonância. Principalmente nos locais aí em cidades que tenham esses recursos, tá? Então nunca é demais pedir isso aí, principalmente num animal que tem coordenação motora, principalmente, tá? Associada à cegueira. Bom, tá, e por que isso tudo, né? Por que a gente tem que lançar a mão disso tudo? Olha só, vamos ver a causa de cada uma dessas causas de cegueira que eu falei para vocês. Então olha só, olha tudo que envolve descolamento de retina. Trauma corioretinite infecciosa, neoplasias, hipertensão arterial e vitreites. Essa daqui geralmente está associada com alguma coisa infecciosa. Dificilmente a vitreite vai vir sozinha, tá? Neurite óptica, protozoários, fungos, vírus, hemoparasitas, entre aspas, com interrogação aqui, porque é mais um efeito que os hemoparasitas causam, né, no corpo em geral do que uma própria infecção no nervo óptico, ok? E meningoencefalite granulomatosa, ok? Atrofia progressiva e SARDs, essas aqui são genéticas, né? Mas a SARDs tem sido associada com o hiperadrenocorticismo. Não que seja, assim, existe uma correlação, mas não que exista causalidade, ok? Porque muitos animais que a gente pega com SARDs, nós não vemos hiperadrenocorticismo, por isso que não dá para bater o martelo. No caso de cegueira central, a gente pensa em quê? Trauma, na própria meningoencefalite granulomatosa, neoplasias. Então, por isso que muitas vezes a gente tem que lançar a mão ali da tomografia, da coleta do líquor, mesmo da própria ressonância. Então, por isso que o fundo de olho é importante, hein, galera? Bom, se não for possível realizar o fundo... desculpa, isso aqui a gente já estava no tópico. Então, quando o oftalmologista chegar, quando a gente já se adianta nessa questão, olha só, os exames já vão estar acelerados, realizados, e acelera a conclusão do quadro. Conclusão rápida do quadro, já acelera o tratamento, então o oftalmologista já sabe vocês vão conversar e vocês já vão chegar no consenso para já fazer o tratamento de maneira mais rápida possível. E aqui o mais importante, não se trata de fazer o serviço do outro, mas de trabalhar junto. Porque tem uma mania dos médicos veterinários de falar assim, isso não é meu trabalho, isso aí é trabalho do outro. Ele que vai ser pago, ele que vai fazer os exames. Não, cara, vocês têm que trabalhar junto porque o paciente é teu também, né? Não é porque tu encaminhou que ele não é mais teu. Sim, ele é teu, ele continua sendo responsabilidade tua. Então, trabalhando junto, vocês conseguem lograr um objetivo maior, que é a cura desse paciente. Ou não, né? Porque algumas dessas condições não vão ter cura, principalmente as sequelas. Então, assim, galera, tem um diferencial que é o seguinte, ó, o clínico que souber fazer um fundo de olho, ele acelera ainda mais esse processo. Então, tu imagina, se vocês fizerem todos esses exames, vocês já vão estar acelerando o processo, né? E se o clínico que sabe fazer um fundo de olho assim, adequado, às vezes alguns detalhes realmente ficam um pouquinho mais difíceis de pegar. Mas o clínico que sabe fazer um bom fundo de olho, ou pelo menos um fundo de olho minimamente adequado, ele já consegue bater o martelo, pelo menos se esse paciente se essa doença que esse paciente tem é degenerativa ou não, né? E por isso que a gente tem esse curso que é o Dominando a Retina e o Fundo de Olho em Cães e Gatos, que de novo, né, como eu falei no início da aula, tem um botãozinho aqui, que ele já visa justamente isso daí, tá, galera?
Pô, é um curso que ficou bem completinho, tá? É um curso que ele oscila ali entre o inicial para moderado, avançando em algumas questões, principalmente bioquímicas, para vocês entenderem os porquês de algumas terapias que a gente tem que fazer, né? E é um curso aí com 7 dias de garantia, com 1 ano de acesso, então tá, pô, é um curso que a gente fez com bastante carinho mesmo para vocês. E não esqueçam que é o seguinte, ó, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente dá atenção ali, então vocês têm área de pergunta na plataforma, o próprio grupo do WhatsApp, o pessoal geralmente prefere o grupo do WhatsApp, porque no grupo a gente consegue responder geralmente mais rápido, né? E tem também a interação do pessoal. Então, não perca pelo menos a oportunidade de conhecer, e o risco é todo meu, galera. Se vocês não gostarem do curso, vocês podem simplesmente pedir o dinheiro de volta, beleza? Sem contar as apostilas, o e-book que tem nesses cursos, tanto Dominando a Retina quanto de córnea, tá, pessoal? Não lembro exatamente o número de páginas, mas se eu não me engano, em média 140 páginas para cada um, e se eu não me engano, de córnea deu até 190. Confiram aí na descrição do curso, e vocês vão ver o carinho que a gente colocou para vocês aí, tá bom? Então, essa foi a aula 3, eu espero vocês na aula 4. Até breve, um abraço.